Contam para nós que, como parte de um experimento sobre velocidade de trens, 4 condutores diferentes mediram a distância que percorreram em um certo período de tempo durante uma viagem recente. Estes são os 4 trens, e esse é o tempo que eles levaram para percorrer tantos quilômetros. Entretanto, todos eles usaram diferentes intervalos de tempo. Pois é, esse cara, vocês veem, fez em meia hora, esse fez em 2 horas, e eles estão tendo dificuldade em comparar seus dados. De acordo com os dados, os 4 trens estavam andando à mesma velocidade durante o experimento. Só temos que descobrir qual foi a velocidade dos 4 trens baseado em quão longe eles foram nesse tempo determinado. E só para lembrar, você já pode saber disso, mas a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Ou, se dividisse os dois lados dessa equação por tempo, poderia fazer isso. Se dividir os dois lados por tempo, eles se cancelam e você tem que velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. Igual à distância dividida pelo tempo. Então, faz sentido que seja distância dividida por tempo. Você já ouviu quilômetros por hora ou metros por segundo? Ritmo ou velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, a gente pode usar isso. Simplesmente, podemos dividir a distância pelo tempo para cada um desses trens e descobrir qual era a sua velocidade. Vamos lá. Vamos escrever suas velocidades. Vou fazer outra coluna para as velocidades aqui. Quem é esse primeiro cara? Ele andou 27,5 km em meia hora. Mais uma vez, vamos dividir a distância do trem 1. Ele foi 27,5 km em meio. Se você divide algo por meio, é o mesmo que multiplicar por 2. Então, 27,5 vezes 2. Deixa eu fazer assim. Vezes 2. Quanto é 27,5 vezes 2? São 55. E são quilômetros por hora. Sua velocidade é em quilômetros por hora. Agora, esse cara é bem direto. Ele foi 55 quilômetros em exatamente 1 hora. A distância dividida pelo tempo é 55, então esse cara é bem direto. E também é 55. E você pode colocar na fórmula. 55 é a distância, o tempo é 1 hora, 55 sobre 1, 55 quilômetros por hora. Agora, esse cara percorreu 82,5 quilômetros em 1,5 hora. Vamos ver quanto é isso. Ele foi 82,5 quilômetros em 1,5 hora. 1,5 hora. Vamos calcular. E preciso fazer um pouco de divisão de decimais para resolver isso aqui. Temos que 1,5 vai em 82,5. Vamos multiplicar os dois números por 10. Essencialmente, jogar o decimal para o lado. Então, jogar esse decimal para cá. 15 cabe quantas vezes em 825? 15 não cabe em 8 de forma nenhuma, mas cabe 5 vezes em 82. 5 vezes 5 são 25, carrego 2. 5 vezes 1 são 5, mais 2, 70. Subtrai a 75. 82 menos 75 são só 7. E aí você abaixa o 5. 15 cabe exatamente 5 vezes em 75. 5 vezes 5 são 75, subtraia, não há restos. Então, 82,5 quilômetros em 1 hora e meia são também 55 quilômetros por hora. E, finalmente, se fizer 110 quilômetros em 2 horas, 110 dividido por 2 são 55. Então, eles se moveram à mesma velocidade durante o experimento.